Meus irmãos, boa noite a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos ficar em pé e abrir a nossa Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho segundo escreveu o João. Capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 28 a 31. Versículos 28 a 31. O texto sagrado diz assim: Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. É o nosso texto. Vamos orar. Senhor, nós te buscamos na noite de hoje e nesta exata hora nós oferecemos a Ti culto por meio da Escritura Sagrada, com a Escritura Sagrada, por meio de Jesus e tendo sido santificados pelo Teu Santo Espírito. Receba-nos e o serviço que viemos oferecer-te a Ti e viemos te oferecer em nome de Jesus. Assentai-vos. Muito bem. Nós já sabemos que a partir de João capítulo 13, a partir do versículo 36, João 13, versículo 36 e os seguintes, até o capítulo 14, versículo 26, nós temos uma sessão de diálogos. Ocorreu um período de diálogos naquela noite da quinta-feira da Paixão. Primeiro um diálogo com Pedro, depois com Tomé, depois com Filipe e por último com Judas, não o Iscariotes. Nesse intervalo, especialmente entre os diálogos com Filipe e com Judas, nós tivemos a primeira menção ao envio do outro Consolador. Isso está a partir do versículo 15 e os seguintes. Esses diálogos foram seguidos por discursos finais, discursos de despedida. E o primeiro deles, nós somos fortemente tentados a afirmar que o primeiro destes últimos discursos de despedida foi proferido aqui a partir do versículo 27 até o versículo 31, pondo fim, um fim formal à ceia do cenáculo. O capítulo 14 termina exatamente com esta ordem: levantai-vos, vamos-nos daqui. Na medida em que a linguagem pode dar alguma informação relevante, provavelmente, com esse discurso que termina no versículo 31, a ceia do cenáculo foi formalmente encerrada. Pelo menos é o que parece. E esse discurso, que pôs fim à ceia do cenáculo, foi iniciado com o legado da paz, versículo 27. A respeito desse legado, eu conversei com vocês no domingo anterior. A paz
é dita como um bem precioso que pertence a Jesus e que ele compartilha com seus discípulos. A paz é o bem eterno que Jesus nos concedeu por sua obra na cruz. A paz de Jesus é paz com Deus, em seu sentido mais básico, mas além disso é também paz na alma, paz que guarda mentes e corações para que não sejam tomados de ansiedade, por exemplo, como está em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Além disso, a paz de Jesus é ainda um árbitro no coração dos cristãos, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 15. Se é um árbitro no coração dos cristãos, é porque a paz é capaz de manter a harmonia entre os cristãos. Então, o que nós temos aqui é uma paz teológica, no sentido mais básico, mas que, muito mais do que a paz com Deus, e como resultado dela, o homem que está em paz com Deus tende a ter paz consigo, e nós falamos de uma paz psicológica, e além disso, esta paz invade o ambiente do entorno, e o homem também passa a gozar de paz sociológica, paz com os seus semelhantes e, sobretudo, no contexto da comunhão da igreja. Tudo isso foi dito na abordagem do versículo 27, o que fizemos no domingo anterior. Vocês estão lembrados? Bom, neste passo aqui das nossas exposições, nós veremos mais de perto esse que pode ter sido o sermão final do cenáculo, ou pelo menos a parte final do sermão que encerrou formalmente a ceia do cenáculo. Esse texto, ele começa, versículo 28, questionando a autenticidade do amor dos discípulos por Jesus. Se me amasseis. Opa, nós temos um questionamento do amor dos discípulos por Jesus. Depois ele prossegue demonstrando o cuidado de Jesus pelos discípulos. Os discípulos podem até não amar Jesus, mas Jesus está cuidando dos discípulos. Isso está no versículo 29. Está preparando os discípulos para que eles não desfaleçam na fé posteriormente. E depois ele avança para os versos 30 e 31, onde Jesus faz uma declaração do seu amor pelo Pai. Então, o que nós temos é o amor dos discípulos por Jesus é questionável, o amor de Jesus, ou o cuidado de Jesus pelos discípulos é verificável, e o amor de Jesus pelo Pai é completo. É isso que nós temos. Se for bem entendido, esse discurso final da ceia do cenáculo traz respostas à alma, meus irmãos, em meio às incertezas e temores, em meio às provações e tentações, quando a alma está oprimida por dúvidas cruéis, quando está sendo assaltada quanto à segurança da sua salvação, quando ela está mergulhada em tristezas decorrentes de grandes perdas. Ah, que discurso mavioso! Mas ainda, esse texto também revela o Salvador Todo-Poderoso absolutamente seguro. Ele já sabe o que lhe espera, ele já sabe o resultado da sua obra, ele já sabe o que fará. Ele está absolutamente seguro, pronto para enfrentar o que lhe aguarda. Entendemos? Vamos ao texto. Vamos ver esse amor dos discípulos. Ele está sendo questionado no versículo 28, não é? Me acompanhem, por favor. Jesus já havia dito que partiria. João capítulo 13, versículo 33. Jesus já havia dito que partiria. E para acalmar o coração dos pobres homens, também tinha dito que voltaria. E que os receberia para ele mesmo. Jesus disse em João 14, versículo 3, para que onde eu estou estejais vós também. Agora, em nosso texto, Jesus volta
a falar de novo a respeito desta promessa. Versículo 28. Me acompanhe. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Eu já disse isso. Estou voltando a dizer. Eu vou, mas eu volto para ficar com vocês. Ocorre que nem essa promessa da vinda de Jesus aliviou a tristeza que os homens sentiam. Então Jesus adicionou uma palavra que os fez pensar sobre a verdadeira causa da tristeza que eles sentiam. Olha o que está no versículo 28, na continuação. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Em outras palavras, Jesus disse que a tristeza dos discípulos por sua partida até poderia parecer amor, mas não era. Parecia amor, mas não era amor. Isso porque naquela situação, o amor dos discípulos por Jesus deveria se manifestar em termos de alegria. Uma alegria que, evidentemente, podia coexistir com a dor da perda temporária. Não se discute isso. É claro que há uma tristeza, Jesus está para partir. E há uma perda a ser sentida, há uma perda a ser enfrentada. Mas Jesus está falando de outro tipo de alegria com base em outro tipo de compreensão. E aqui eu enfatizo que a dor pela partida era inevitável, mas ainda assim a partida deveria ser encarada como motivo de alegria, segundo Jesus. Por qual razão? E aqui eu preciso explicar. Ressalto de plano que não há nenhuma contradição entre os dizeres de Jesus de que é um com o Pai. Jesus disse isso em João, capítulo 10, versículo 30. Em relação àquilo que está dizendo aqui, no versículo 28 do capítulo 14, o Pai é maior do que eu. A afirmação a respeito da mais perfeita e eterna harmonia com o Pai é uma declaração de que o Pai e o Filho compartilham, porque coiguais, porque consubstanciais, porque coeternos, propósitos comuns. Lá em João, capítulo 10, versículo 30, o que Jesus diz é que ele e o Pai têm em vista e estão juntamente empenhados na proteção dos crentes. Eu e o Pai somos um, nós temos propósitos eternos idênticos a respeito de vocês. Jesus estava falando exatamente da segurança que os crentes gozam porque protegidos pelo Pai e pelo Filho. Eu e o Pai somos um, ali em João capítulo 10, versículo 30, significa eu e o Pai somos coiguais, consubstanciais, coeternos. Nós temos os mesmíssimos planos e estamos ambos empenhados na segurança de vocês. Daquela perspectiva, não há qualquer subordinação do Filho em relação ao Pai. A autoridade de Jesus para guardar os crentes é a mesma autoridade que pertence ao Pai. Por outro lado, quando Jesus se volta para tratar como cada pessoa da Trindade age para a bem-aventurança eterna dos crentes, aí não tem dúvida. Ele é a pessoa enviada e o Pai é a pessoa que envia. O envio do Filho pelo Pai é precisamente a base, em certo sentido, o modelo do envio dos apóstolos pelo Filho. Jesus disse em João, capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E nesse sentido, como o enviado não é maior do que aquele que o envia, isso está em João, capítulo 13, versículo 16, Jesus tinha dito lá. Então Jesus pôde afirmar, o Pai é maior do que eu. Vê se você me entende, por favor. Eu e o Pai somos um, de João capítulo 10, versículo 30, é um dizer de Jesus no contexto em que não está em jogo ações das pessoas da Trindade em benefício dos crentes. O que nós temos ali são propósitos comuns, compartilhados pelas pessoas da divindade, e naquele sentido não há nenhum tipo de subordinação. Quando a Trindade age para realizar esse plano eterno,
E aí nós passamos a ver um tipo de subordinação. E nesta subordinação, o pai é a pessoa que envia, o filho é a pessoa enviada. Ora, se Jesus estava voltando para o pai, o que ele está dizendo mesmo é que ele tinha executado a tarefa que o pai lhe havia confiado. Executado com sucesso. Perceba-se que o Senhor vamos ver se consigo. O que eu estava dizendo mesmo? Sim, achei aqui o meu estudo. Perceba-se que o Senhor, quando menciona a sua ida ao Pai, declarou como certas suas conquistas na cruz e como consumada sua obra na cruz, mesmo antes da realização. Veja, Jesus as anteviu como certas, inclusive anteviu os momentos da ressurreição e da ascensão. Em outras palavras, Jesus estava voltando para casa. Jesus estava voltando para casa após haver cumprido a missão. Jesus estava voltando para casa, para aquele que o enviou, como que levando relatórios dos seus feitos ao Pai. Considerando que na obra da redenção, sua função específica de prover um pagamento cabal pelos pecados do povo de Deus foi perfeitamente cumprido. Então, notem, meus irmãos, nós temos aqui uma boa notícia. Eu vou para o Pai. Isso significa, eu fui enviado pelo Pai, ele me incumbiu de realizar uma missão. É certo que eu vou executar a missão do Pai e vou ascender. Vou retornar para casa. Vou levar para o Pai os frutos do meu trabalho. E por que vocês não estão alegres por isso? Como era esse o caso, que Jesus estava antevendo o seu retorno ao Pai em absoluto triunfo, após percorrer toda a fase da sua humilhação no lugar do povo de Deus, não seria o caso de os discípulos se alegrarem com isso? Não deveriam chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram? Mergulhar no mar de tristeza pela partida de Jesus nessas condições não seria apenas expressão de egoísmo? Não deveriam estar alegres porque a partida de Jesus representava a glorificação do Senhor, a retomada daquela glória que ele compartilhou com o Pai antes de haver mundo. Os sentimentos dos discípulos deveriam estar afinados com os sentimentos, propósitos e até mesmo com as orações de Jesus, porque Jesus orou da seguinte maneira, prestem atenção: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. É isso que Jesus está pedindo. E notem a evidente desarmonia entre a tristeza dos discípulos pela partida de Jesus e o anseio de Jesus em retornar ao Pai expresso nessa oração. Jesus está alegre por um fato, desejando, anelando esse fato, orando por esse fato. E os discípulos estão tristes pelo mesmíssimo fato. E aí, nesse caso, foi justo que Jesus tenha questionado o amor dos discípulos por ele, porque amor, segundo um comentador do Novo Testamento, pressupõe certa visão e compreensão dos sentimentos e pensamentos da pessoa amada e alguma identificação com ela em suas esperanças, em seus objetivos. Isto faz parte do amor. De fato,
não se alegrar com o fato de que Jesus estaria ultrapassando a fase da sua humilhação e retornando triunfante ao Pai após consumar a sua obra? Tudo isso apenas considerando a perda temporária da sua presença física, seria tudo. Menos expressão de amor. Um outro comentador disse: quando amamos, não estamos tomados pelo nosso próprio bem-estar, e sim somos movidos por aquilo que acontece com o outro. Além disso, meus irmãos, os discípulos não puderam avaliar exatamente o gozo real e indizível do significado deste ir para o Pai. Ah, se pelo menos soubessem o que significa ir para o Pai. Se pelo menos tivessem uma milésima parte da compreensão, daquela bem-aventurança de ir para a comunhão com o Pai, algo que Jesus conhece perfeitamente, saberia um pouco mais sobre aquela alegria indizível e cheia de glória. E estavam alegres porque Jesus em breve a teria em uma medida que não é possível fruir no presente estado. Então, sim, é justo que se questione o amor daqueles que, porque querem uma pessoa próxima, ou querem, ainda que isso signifique evitar que ela alcance o maior nível de comunhão com Deus possível. E isto foi algo questionado por Jesus. Eu quero saber se os meus irmãos estão me entendendo, sim ou não? Bom, quer por conta do seu frágil amor por Jesus e do seu egoísmo, quer por desconhecer a magnitude do que significa estar na presença do Pai, os discípulos não seriam capazes de se alegrar naquele momento com a partida de Jesus para o Pai. Mas, apesar disso, embora não lhes tenha poupado da tribulação que se abateria sobre eles em algumas horas, lembrando que nós estamos na quinta-feira da paixão. Sim, Jesus não pouparia aqueles homens de uma grande tribulação que se abateria sobre eles em algumas horas. Mas ainda assim, Jesus providenciou para que a fé dos discípulos não se despedaçasse completamente e, finalmente, não fosse a decisão de Jesus de não perder nenhum dos que o Pai lhe deu. Está em João capítulo 18, versículo 9. Jesus diria: não perdi nenhum dos que o Pai me deu. Não fosse essa decisão, nenhum deles sobreviveria à tempestade que se avizinhava. Mas ao contrário dos discípulos que pensam somente em si, nosso amoroso Senhor esclareceu que o anúncio da partida não foi dito para entristecê-los. Que notícia dura! Eu vou partir e vocês não estarão comigo. Mas agora Jesus está dizendo que esta dura notícia não foi dita para causar tristeza, para causar dano. Essa notícia foi dita para o bem dos discípulos, para que quando as coisas acontecessem, eles reconhecessem que os acontecimentos eram apenas o cumprimento das palavras de Jesus e crescem que Jesus é quem disse que é. Isso está no versículo 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Sim, trevas densas estavam para vir, mas apesar de todas elas, os discípulos saberiam que aconteceu exatamente aquilo que o seu Senhor lhes havia dito pessoalmente. Isso os ajudaria a saber que seu bondoso Senhor estaria no controle de todas as coisas. Vejam o que nós temos aqui, não é? Os discípulos estão pensando em si e Jesus está pensando neles. Os discípulos pensam em si na medida em que se entristecem pela glorificação de Jesus. Jesus está pensando nos discípulos na medida em que os prepara para os momentos difíceis que se avizinham.
vale destacar, a partir desta passagem, a título de aplicação muito prática, que dizer certas coisas, dizer coisas certas, né, na hora certa, da forma certa, pelas razões certas, são, isso sim, demonstração de amor, demonstração de ternura, de nobreza. E tudo isso está ali, na cordialidade do nosso sublime Rei. Jesus diz as coisas certas, na hora certa, da forma certa, pelas razões certas, pelos melhores propósitos. Revestido de uma cordialidade impressionante. Alguns podem dizer, eu sou a si mesmo, eu vou direto ao ponto, dou a quem doer. Quem quiser que me suporte. Eu digo a estas pessoas, não sejam assim, porque a estupidez cansa os relacionamentos. A cordialidade faz bem. Em todos os momentos, sinceridade e autenticidade não se confundem com insensibilidade, com rudeza no trato. São coisas, eu digo sinceridade, autenticidade, são coisas que podem conviver pacificamente com o real interesse no bem-estar do outro, sendo isto compreendido pelo outro. Bom, se o amor dos discípulos por Jesus é questionável, e o cuidado de Jesus pelos discípulos é verificável, o amor de Jesus pelo Pai é completo. Está nos versículos 30 e 31. Me acompanhe, por favor, porque, ditas as primeiras coisas, Jesus advertiu que já não tem muito tempo antes que venha o príncipe do mundo, não é? Versículo 30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Tudo já está na iminência de acontecer. Judas é só uma questão de alguns minutos, talvez, de umas poucas horas, no máximo, e Judas estaria logo ali conduzindo uma escolta romana com guardas da polícia dos judeus para prenderem a Jesus. Mas Jesus sabia que por trás de Judas, por trás dos líderes judaicos, por trás dos soldados romanos, por trás dos policiais dos judeus, estava o príncipe do mundo. Jesus sabia que seria contra ele que o príncipe do mundo agiria com todas as suas forças, mas sabia também que a ação de Satanás contra ele seria absolutamente sem causa. E eu quero que vocês observem isso que está aqui no versículo 30, a parte final. Ele nada tem em mim. Por favor, preste atenção nisso. Porque a verdade é que todos nós já nascemos com algo que pertence a Satanás. Nós já nascemos com algo que corresponde a Satanás. Já nascemos com algo que se torna uma base para as suas operações. Por isso, nós já nascemos rendidos. Já nascemos rendidos. Já nascemos andando segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Por outro lado, como Cristo não tinha feito nenhum mal, Satanás não tinha nenhum poder legal contra ele, e, portanto, embora conseguisse crucificá-lo, não conseguiria jamais aterrorizá-lo. Embora ele o apressasse à morte, não o apressaria ao desespero. E aqui nós devemos notar a diferença que há entre Cristo e qualquer outro ser humano. Ele foi o único em que Satanás não encontrou nenhuma culpa. Jesus disse, não é? Ele nada tem em mim. Satanás não encontrou nenhuma culpa em Jesus. Ao abordar Adão e Eva, o diabo encontrou fraqueza. Ao tentar Noé, Moisés, Davi, todos os demais santos, ele encontrou imperfeição, mas ele veio a Jesus e não encontrou nada. O Senhor Jesus era o cordeiro sem defeito e sem mácula, o sacrifício adequado para os pecadores, o cabeça da raça redimida. Jesus Cristo não temia
porque não devia. Satanás agiu, portanto, como um acusador sem justa causa. E agiu como um acusador sem justa causa porque, com efeito, não podia achar nada em Jesus, nenhum único pecado, nenhuma única falha, nada que estivesse aquém do padrão divino, nada que pudesse utilizar como base de ataque contra ele, nada que pudesse utilizar como elemento de acusação, nada que pudesse utilizar como forma de obter alguma vantagem sobre ele. A afirmação "ele nada tem em mim" revela, portanto, que tudo que Satanás faria com Jesus não possuía nenhuma base legal. E Satanás não sabia que seria precisamente pela morte do santo e do justo que Deus destruiria aquele que tem o poder da morte, o pecado. Satanás tampouco sabia naquele momento que estava para ser expulso da sua posição de acusador exatamente no seu momento de maior ataque contra o Filho de Deus. Bem, mas se Jesus sabia que Satanás não tem nada nele, não pode encontrar nada nele que legitimasse tamanho ataque, então a questão é: por que Jesus permitiu se sujeitar a tão severa fúria de um inimigo que age absolutamente sem razão nenhuma contra ele com toda a sua fúria? Por que foi permitido a Satanás descarregar toda a cólera contra o Filho de Deus? Por que Jesus se entregou voluntariamente aos ataques de Satanás, despedindo Judas para que Judas desempenhasse o intento de Satanás? O seu próprio também. Por quê? Jesus o diz no versículo 31, me acompanhe. Assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. É como se Jesus dissesse: não devo nada a Satanás. Ele não tem absolutamente nada em mim. Não conseguirá nada comigo, pois não há sequer indício de pecado em mim. Todo o seu ataque é absolutamente ilegal. Todo o seu ataque é absolutamente ilegítimo. Todo o seu ataque é absolutamente destituído de fundamento. Mas ainda assim eu me exponho espontaneamente à sua fúria. Porque foi essa a missão que o Pai me deu. E eu amo o Pai. E eu faço tudo conforme a sua ordem. Vocês percebem que nós podemos fazer uma aplicação bastante prática aqui. É claro que Jesus é levado ao teste máximo do seu amor e obediência ao Pai. Como Jó, Jesus também foi testado em seu amor pelo Pai nas suas piores agruras. Afinal de contas, ele amaria o Pai quando todas as facilidades lhe fossem retiradas. Quando se tornasse em sentido mais pleno homem de dores, que sabe o que é padecer, um desfigurado, de quem os homens escondem o rosto, Jesus ainda assim amaria o Pai. Deus o Pai seria amado por Jesus somente por quem Deus o Pai é. Estando Jesus em meio à desonra, suplício e morte, Deus o Pai seria amado por Deus o Filho ainda quando tivesse toda a sua ira onipotente esmagando o Salvador. Ou haveria em toda a experiência do inferno que Jesus viveu na cruz algum tipo de ressentimento? Jesus amaria o Pai ou não? Sim, disse Jesus. Eu amo o Pai e lhe obedeço em tudo quanto ordenou. Ainda que a obediência signifique receber o castigo que os pecados do povo eleito merecem. Ainda que a obediência signifique estar submetido à poderosa ira de Deus. Ainda que
a desobediência, ainda que a obediência signifique ser tido pelo Pai como um maldito, como um condenado, como se tivesse praticado as piores barbaridades já praticadas pelos seres humanos. É o que disse aquele que cumpriu o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? O grande mandamento é o de amar de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Em síntese, o texto apresenta o Salvador Todo-Poderoso, aguardando serenamente os próximos acontecimentos que o levarão à cruz. Ele não estava desesperado, nem vacilante, nem com dúvidas sobre o que deveria fazer e sobre o que resultaria da sua obra. E essa firmeza é afirmada com base em 4 afirmações do nosso texto. Recapitule o texto comigo. Versículo 28. Para Jesus, seu destino é certo. Eu vou para o Pai. Eu vou cumprir a obra. Eu vou me desincumbir da missão que fui designado. Eu vou para o Pai. Versículo 29. Tudo já está determinado. Não haverá surpresas. Tudo já está determinado e eu conheço aquilo que virá. Versículo 30. Jesus não deve nada a Satanás. Jesus não deve nada a Satanás. Ele não tem nada em mim. Versículo 31. Tudo será conforme a vontade do meu Pai. Eu vou apenas obedecer à vontade do meu Pai. Ora, pense comigo. Se o destino é certo e o destino é ir para o Pai, se tudo já está determinado, se Jesus não deve nada a Satanás, se tudo o que fará é completa e cabal obediência ao Pai, o que poderia desesperar o Salvador? Não. Não há um Salvador desesperado. O que nós temos aqui é um Salvador todo-poderoso, pronto para realizar a obra que o Pai lhe confiou. Amém, gente? O nosso texto, ademais, muito nos diz sobre o que tem poder para trazer alento à alma nos piores momentos. Nos momentos de perda, de tragédias, de perseguições, de dúvidas, de tentações, de provações, de incertezas. Essas verdades eternas foram lembradas por Jesus aos discípulos quando estavam prestes a serem lançados nas águas tumultuosas das turbulências do entorno do Calvário. Então nós imaginamos que aquilo que é capaz de trazer alento para a alma dos servos de Deus está sendo colocado aqui. Então nós precisamos pensar nestas verdades outra vez e deixar que a nossa alma descanse nas ternas e doces palavras do Redentor. Entendemos isso? Sim ou não? Em primeiro lugar, quando nós estivermos sob o poder de alguma incerteza ou de algum temor, lembremos outra vez que Jesus virá. Jesus virá como prometeu. Jesus Cristo consolou seus discípulos em mais de uma ocasião com a promessa de sua vinda. Vou e volto para junto de vós. É claro que isso deve ter um poder de consolar a nossa alma em meio a muita incerteza e temor. Pensar de novo na vinda de Jesus é fundamental em tempos, eu digo, em tempos ordinários, como também em tempos de grande sofrimento. Pensar de novo na vinda de Jesus deverá nos consolar em nossa própria morte, por exemplo. Quando estivermos lá, na beira do rio, prontos a colocar o nosso pé na passagem, nós precisamos nos lembrar da vinda de Jesus, porque se Jesus voltará,
nós partiremos, mas também nós voltaremos com Ele. Não é que apenas estaremos com Ele, mas nós voltaremos com Ele. Nas despedidas que nós partilharemos, como em nossos lutos, de um modo geral, nós precisamos lembrar que Jesus voltará e esse fato garante que todas as separações entre irmãos em Jesus Cristo serão apenas separações transitórias. Não são adeus definitivos. E Paulo disse, escrevendo aos Tessalonicenses, que nós devemos consolar uns aos outros com esta promessa, com a promessa de sua vinda, como está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Em segundo lugar, quando nós estivermos sob o poder de grandes provações e grandes tentações, certos de que nós sucumbiremos às ardilosas artimanhas de Satanás e cederemos às perigosas demandas da carne, então lembremos que Jesus está ao lado do Pai. Que ao lado do Pai há um Redentor. Que Jesus está ao lado do Pai em nosso favor. Não é apenas que os discípulos demonstraram frágil amor por Jesus quando não se alegraram ao ouvi-lo dizer, vou para o Pai. Eles também deram sinais de ignorância. Eles assumiram desconhecer que quando Jesus chegasse ao Pai, ele, Jesus, estaria ali com todos quantos o Pai lhe deu. Ele é um verdadeiro sumo sacerdote que representa o povo na presença de Deus. Porque Jesus está à direita do Pai nas regiões celestiais, nós também estamos com Ele. E estamos com Ele em um sentido muito real agora e inclusive em um sentido incompreensível, mas ainda estaremos plenamente com Ele, muito mais plenamente com Ele na consumação dos séculos. Porque Jesus foi para o Pai, nós temos um intercessor junto ao Pai, um sumo sacerdote completamente capaz de garantir-nos acesso ao Pai. A nossa segurança está no fato de que Jesus, o mediador da nova aliança, está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, quando estivermos sob o poder de dúvidas cruéis, dúvidas que tentam assaltar a nossa fé, dúvidas que tentam nos convencer que é tudo vão, que tudo que fazemos para Jesus é vão, que tudo que somos em Jesus é vão, então nós precisamos lembrar que os fundamentos da nossa fé deitam raízes no solo firme da história. Vejam o que Jesus disse. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Qual líder disse isso para os seus seguidores? A história não registra nenhuma grande religião do mundo fundamentada em predições concretas de coisas que haveriam de acontecer em instantes e nos próximos dias. Porque coisa muito diferente é fazer como um tal Miller, que no século XIX disse que Jesus voltou conforme sua predição, mas voltou para estabelecer um tabernáculo do céu. Ninguém viu. Maomé, quando teve suas visões na caverna, chegou em casa e disse para sua esposa. Ele mesmo duvidou da autenticidade daquilo. Chegou, inclusive, a querer se suicidar. Sua esposa foi que o convenceu de que aquelas eram mensagens angélicas
Ninguém estava lá para ver, ninguém viu, ninguém testemunhou. Nenhuma religião do mundo é tão assertiva no campo da predição quanto a fé cristã. Nenhuma. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Por que você está em dúvida? Por que você está em dúvida? As raízes da fé cristã estão lançadas na história. Os acontecimentos o dizem. A confissão da igreja está permeada de história. Tem gente marcada no tempo, na história, no lugar, e esses acontecimentos estão ali, no solo da história. Jesus advertiu que ele deveria ser preso. Jesus disse que ele sofreria sob judeus e romanos. Jesus disse que morreria. Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus previu sua ascensão ao Pai no 40º dia. Jesus predisse que enviaria o outro Consolador, o que aconteceu no 50º dia, para que, quando acontecer, vós creiais. Jesus deixou claro aos discípulos para que o benefício de sua fé, que sabia de tudo, veja, tudo está sendo colocado. É para o benefício da sua fé. Você precisa saber, eu sei de tudo que vai acontecer, eu sei os próximos acontecimentos, para que quando esses acontecimentos cheguem, vocês saibam que o seu Senhor lhes disse pessoalmente, que tudo já estava determinado pelo decreto eterno e que aconteceria de acordo com o propósito do Pai. Então, que os discípulos não se desesperassem ante o que estava para acontecer, porque tudo estava sendo predito para a segurança e confirmação de sua fé. Em quarto lugar, quando estivermos sob o poder de ataques diabólicos, nos acusando de que nós não podemos ser salvos, sendo as pessoas que somos, uma gente que peca todos os dias, que nega no instante seguinte a confissão fervorosa de minutos atrás, que esquece facilmente as demandas divinas, às vezes assim que saem do culto. Então é possível que experiências de dúvidas profundas nos abalem. Então nós precisamos lembrar que nós não fomos salvos por nossa justiça própria. Nós não temos mérito algum, nunca foi por mérito. Nós nunca participamos com absolutamente nada, nós somos salvos pelos merecimentos daquele que disse sobre Satanás que Satanás nada tem em mim. Sim, é verdade que ainda cambaleamos em nossa fidelidade a Deus, ainda carregamos os restos mortais, indesejados e indesejáveis do velho homem, ainda nós tropeçamos em nossa caminhada com Deus, mas a nossa segurança está fundamentada no trabalho do santo e do justo Jesus. Deus não é injusto. Se o santo Jesus sofreu a morte da cruz sem que Satanás nada tivesse para acusá-lo, a única razão para a sua morte só pode ser esta: que a nossa culpa, que a culpa dos nossos pecados foi atribuída a ele, para que a justiça dele fosse atribuída a nós. Em quinto lugar, e eu termino aqui, quando nós estivermos sob o poder de tristezas decorrentes de perdas difíceis, então pense naquilo que Jesus disse aos discípulos naquela noite da quinta-feira da paixão. Tudo ocorreu, tudo ocorre e tudo ocorrerá conforme a vontade do Pai.
Se nada mais puder consolar você frente a uma grande tristeza, daquelas que você pode dizer com justiça, só eu que sei o tamanho dessa dor, ninguém mais sabe. Só eu que posso medir um tanto da dor que eu estou sentindo e ninguém mais. Se nada consolar você, se todas as palavras forem vãs, então você vai se lembrar disso, que o bom Deus manda em todas as coisas. E se nada nos bastar, que isso nos baste. Deus o quis, digamos serenos, de coração tranquilo. Deus o quis. Não tem mais nenhuma explicação? Não precisa. Deus o quis. Eu e você já tentamos fazer o impossível de consolar corações inconsoláveis. Nós já sabemos como é difícil fazer, como é impossível fazer. Só uma coisa deve bastar. Deus o quis. Quando Jesus disse o seu último sermão do cenáculo, segundo penso, então ele disse: levantai-vos, vamos-nos daqui. E encerrou a ceia. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Curve a sua fronte. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Oh, grande e eterno Deus. O nosso coração não descansará até que tu voltes. A nossa salvação não terá sido aperfeiçoada até que tu voltes. Oh, Jesus, volta para o seu povo. Volta para o seu povo, Senhor. Até lá, console-nos com a certeza da sua vinda. Eu intercedo nesse momento por corações despedaçados que vieram hoje, se oferecidos a Ti. Eu intercedo por eles e intercedo que a palavra de Deus, a palavra que vem de Tua parte, que é Tua, que Tu falas, Tu proclamas ao nosso coração, que elas nos reanimem, nos retirem do desespero e nos façam divisar as coisas eternas para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, pastor Eric Cleiton.